Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa live que se inicia hoje, uma live muito especial. Vamos aqui já aceitar a presença do nosso presidente Reinaldo Dantas, que já está aqui solicitando a sua participação, e a todos que já se encontram no nosso horário das 19 horas. A gente começa hoje mais uma live, bate-papo tributário, com o nosso presidente Reinaldo Dantas, que já está aqui presente, sempre pontual. E aí, presidente? Estava apenas aqui fazendo uma breve introdução. Me escuta bem, presidente? Me escuto bem, acabei atrasando um pouquinho. Me perdoe. Não, são 19 horas, aqui no meu horário, certinho, 19 horas. Estava apenas aqui já iniciando para a gente poder começar. As pessoas, os colegas estão ingressando aqui na nossa live já. Então, por mim, o horário está certo. Pergunto para quem está nos assistindo, quem está nos prestigiando, se o áudio e o som, né, e o vídeo, perdão, se estão ok. Peço aí que os colegas se manifestem para que a gente possa começar esse bate-papo. Se está tudo ok, tudo tranquilo no áudio, no vídeo, né? Presidente, já vejo aqui o pessoal falando que está tudo ok. Seja muito bem-vindo hoje a esse nosso bate-papo tributário, essa live da nossa Comissão de Direito Tributário. Me sinto muito à vontade em conversar com amigos sobre matéria tributária, sobre a comissão, porque, como eu sempre falo, né, foi um convite e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade que me foi atribuída, estar à frente, juntamente com nobres colegas, dessa comissão tão capacitada de profissionais de altíssimo nível, pelo fato de que o senhor, né, o presidente, já presidiu a nossa comissão, foi membro da nossa comissão. Fiz aqui a tarefa de casa, estou aqui com um pouco do seu currículo para a gente conversando. Então, foi uma responsabilidade muito grande, tá? Quero aqui saudar os colegas que estão ingressando. Vamos tentar fazer um momento muito produtivo, né, em relação à questão da advocacia tributária mesmo. O presidente Reinaldo Dantas, que como todos sabem, é um advogado tributarista mesmo. E, presidente, seja muito bem-vindo a esse momento. Tenha certeza absoluta que todos os membros da Comissão de Direito Tributário estão ansiosos, assim como os outros colegas também, por essa nossa conversa. Seja muito bem-vindo, presidente. Prazer todo meu estar aqui, amigo Jefferson. A Comissão de Direito Tributário, eu preferi até o nome antigo, Comissão de Estudos Tributários, né? A gestão passada mudou para a Comissão de Direito Tributário. É uma comissão que tem um lugar especial no meu coração, na minha vida, mudou a minha vida, ingresso na comissão, e a área da qual eu sou completamente apaixonado, né? Completamente apaixonado. Eu vejo sua água, amigo Jefferson. Eu atrasei porque eu fui pegar água para poder participar da live. Na hora que eu abri a geladeira, cara, não caiu a garrafa e ela quebrou. Acontece. Dá um grau rápido antes de chegar. Por isso que eu até disse para você, rapaz, eu me atrasei alguns minutos, né? E é muito bacana poder conversar com os colegas sobre a advocacia tributária. Você que é um cara de sucesso, sabe que é um caminho longo, né? Muita gente... A juventude hoje é muito ansiosa. Ela quer não sei se é por causa do videogame, você rapidamente conseguir alcançar aquelas fases. No mundo real, inclusive o objetivo da vida não é chegar até o final, né? Se você chegar até o final, a vida acabou para você. A vida é uma jornada, é uma brevíssima existência. E o objetivo é como você leva a vida. Então, a advocacia tributária é uma dedicação, é um sacerdócio, é você investir, é você trabalhar, estudar muito, 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 porque, infelizmente, na nossa área, as coisas mudam o tempo todo. A legislação que estava valendo ano passado não é a mesma que vale esse ano. Toda época de final de ano, em função da anterioridade. Sempre tem uma novidade, então é um sacerdócio. Perfeito. De fato, presidente, é verdade, a gente está na advocacia todo dia, quando eu acordo, né? Eu sempre peço a bênção, eu tenho lá meu momento religioso quando eu vou acordar, e eu peço exatamente isso, discernimento
e sabedoria para poder advogar, a gente que lida com patrimônio, a gente que lida com as vidas das pessoas, né? A gente realmente tem todo esse cuidado, e principalmente na advocacia tributária, que a gente vai estar lidando com o patrimônio, vai estar lidando muitas vezes com a vida financeira de empresas, né? Que o nosso cliente deposita ali muito tempo, vidas e vidas naquele momento. Então, a gente, quando tem essa responsabilidade, eu sempre digo, sempre peço sabedoria nesse sacerdócio que é a advocacia, né? Então, já vejo que os colegas estão entrando, né? Já ingressando aí na nossa live. Eu separei, presidente, peguei aqui, como eu disse, fiz a minha tarefa de casa, juntamente com a minha equipe. Eu tenho uma equipe na comissão que eu costumo dizer que eu sou muito abençoado, porque é uma equipe muito preparada mesmo. Então, fizemos aqui um pouco a tarefa de casa, no que diz respeito a um pouco da sua história. Esse é o nosso intuito desse nosso bate-papo, né? Bate-papo tributário, falando um pouco sobre a jornada, como o senhor bem disse, né? A jornada na advocacia, na vida, o objetivo não é o final, mas sim o percurso, né? Eu que há uns 3, 4 anos enveredei por essa questão de maratona, né? Correr, então eu exercito muito isso, de ter paciência durante o percurso, que aproveitar o percurso, porque a chegada é o fim, né? Então, é aproveitar o percurso. Presidente, então eu vou aqui começar, né, diante do que o senhor até mesmo já puxou, já tocou no assunto, para os colegas da nossa comissão, que é uma comissão que ela é formada tanto por jovens advogados, como também por advogados experientes, né? Vou citar aqui, para não ser injusto com todos, mas nós temos, por exemplo, advogados como o doutor Fernando Falcão, que tem já décadas e décadas de advocacia, né, na área tributária de CMS. Temos o professor Fernando Falcão. O Fernando é uma legenda do ICMS no estado do Ceará. Um dos caras que mais entende ICMS no estado do Ceará. Com certeza. Temos o professor Fernando Falcão, temos jovens advogados também, então temos uma comissão realmente de alto nível. Mas, presidente, me diga uma coisa, né? Até aproveitando a nossa audiência, dos colegas que estão ingressando. Participar da OAB, né? O senhor que há muito tempo vive a OAB, começou desde das comissões, ingressar na comissão, ser membro e posteriormente ser presidente de uma comissão de direito tributário, assim como o senhor também foi de outras comissões. Para o colega advogado que está ingressando agora, qual foi a importância dessa participação junto às comissões? Deixa eu voltar até um pouquinho aqui, presidente, para contextualizar bem para o pessoal como foi que eu ingressei nesse mundo, né? Pessoal, eu sou um cara muito tímido, né? Tanto que para mim assim, é algo quase impossível ter chegado a presidente da OAB, que precisa ser mais expansivo. Eu era um cara mais tímido. Eu sou um cara que gosta de matemática e física. Minhas matérias favoritas eram matemática e física. E eu achava que esse negócio de advogado, andar de paletó e gravata e tal, formalismo. Mamãe era advogada, então eu convivia nesse mundo, era algo que não me atraía. Um pessoal muito formal e tal. E eu fiz vestibular a primeira vez em dezembro de 90, muita gente não era nem nascida, não sei se você já era nascido nessa época, para engenharia mecânica. Né? Engenharia mecânica só eram 30 vagas na época na Federal, e aí eu passei para engenharia mecânica e cursei um ano de engenharia. Só que eu peguei uma greve nesse primeiro ano, que é uma greve na Federal de 4 meses. Né? A gente perdeu praticamente um semestre. E aí você começa a pensar muito na vida em 4 meses parado em casa, né? Porque não tinha nada. E na época, nesse período aí da greve, eu arranjei uma namorada, né, que me apaixonei, e doido para casar, e você começa a pensar como é que você vai ganhar dinheiro para poder pagar as contas. E na engenharia, especialmente onde eu estava vivendo, final de 91, começo de 92, foi o auge da crise da engenharia. Nos anos 80, a engenharia passou por uma crise gigantesca que perdurou até o final dos anos 90. Então, eu estava vendo o auge da crise. Não tinha mercado de trabalho, não tinha oportunidade. É um curso muito longo, um curso muito penoso. Com as greves, a faculdade ia postergar ainda mais a nossa formatura.
e o caminho que eu teria que seguir seria morar fora, fazer um mestrado, doutorado e tal, não via muita perspectiva. E aí, convencido pela minha mãe, eu passei a fazer direito à noite na Unifor. Então, eu cursava de manhã na Federal. Na verdade, era de manhã e de tarde, né? Porque a engenharia tinha mais crédito, de manhã e de tarde na Federal. E à noite na Unifor. Mas comecei a fazer direito na metade de 92. Eu fiz o vestibular do meio do ano, entrei em 92. E no final do ano, eu estava só fazendo direito. Ou seja, no meio do semestre, eu vi que era para mim. Até porque, durante esse intervalo, eu comecei a trabalhar no escritório da mamãe, na época, como operador de informática. O computador hoje, que é coisa mais do que comum em qualquer história de advocacia, no começo dos anos 90 não eram. Os advogados preferiam fazer petições batidas à máquina. Eles diziam, não, petição impressa no computador é muito feia. Boa é na máquina. Né? E você vê como as coisas mudam. E tinha as máquinas lá que você conseguia apagar e tal. Mamãe não gostava. Eu consegui convencer a mamãe a colocar o computador. Mas ninguém sabia usar o computador. Então eu virei operador de informática. Naquela época não tinha nem o Windows e eu digitava. Né? E aí foi quando eu conheci o direito tributário. Eu vi que era uma possibilidade de eu aplicar o que eu gostava, que era a matemática, no direito. Né? E aí, por isso, eu fiz direito tributário e eu já fiz focado para trabalhar com direito tributário. A faculdade, por exemplo, as disciplinas de penal, eu nunca fiz com tanta dedicação, porque eu não queria trabalhar com aquilo. Eu queria trabalhar com direito tributário. Então, as cadeiras de constitucional, as cadeiras de administrativo, foram cadeiras que eu investi muito mais do meu tempo, porque eu sabia que era aquilo que eu ia trabalhar. E quando a gente se forma, então você se formou, pronto. É o bonzão do direito tributário e pegou tudo. Ao contrário. Né? Como você falou, a gente cuida de causas, às vezes, muito altas, e aí um cliente está com uma causa de 100 mil reais, ele não quer contratar um advogado recém-formado, porque ele não confia naquele cara. Apesar de ser o cliente, conhecer meu pai há muitos anos, conhecer minha mãe há muitos anos, confio nos meus pais, mas não confia em mim. Então, o começo da advocacia foi muito penoso. E aí eu fazia de tudo. Fazia a ação trabalhista, fazia imobiliário. Eu me lembro de uma separação que a gente fez na época por 4 pneus, que o cara não tinha condição de pagar, mas o cara tinha uma loja de pneu. Então, ele trocou 2 pneus do carro na entrada. Quando a gente conseguiu a separação, deu os outros 2 pneus. Ou seja, foi um começo bem difícil, mas a gente trabalhava na época mais de 12 horas por dia. Acordava muito cedo, ia para o escritório, saía tarde da noite, trabalhando, para a gente começar a alguma coisa na vida. Então, a principal dica que eu dou para vocês, pessoal, é trabalho. E aí, na OAB, presidente, eu me lembro bem de uma ação do IPT, que eu vi na Globo News na época, uma ação que o Ministério Público entrou questionando o aumento do IPTU de uma prefeitura de São Paulo, São Bernardo, eu não me lembro. E o promotor disse que estava usando o seguinte argumento, de que o imposto tinha aumentado 200% de um ano para o outro. Eu disse, mas pode aumentar 200, 300, não faz diferença, porque não vale relação de consumo. É relação que é fisco-contribuinte. Né? Aumentou a base de cálculo? É isso que você tem que discutir. E aí eu disse, o Ministério Público não tem vocação para discutir matéria tributária. O empresário, ele entende do negócio dele. Se o cara tem farmácia, o cara entende de remédio. Se o cara tem supermercado, o cara entende de comida. O cara não entende de tributo. Quem entende de tributo são os contadores e os advogados especialistas em direito tributário. E o local ideal para se discutir quaisquer cobranças abusivas de tributo é exatamente a OAB. E na época a OAB não tinha comissão de direito tributário. E aí, então, o presidente Paulo Quezado, na época candidato à reeleição, ele procurou o nosso escritório, nós jogamos a ideia lá para ele, presidente Paulo, é importante que seja criada essa comissão de direito tributário. Porque ainda com o nome Estudos Tributários, né, presidente? Na época nem existia, na época existia a Comissão de Estudos Constitucionais, por isso que ela tinha esse nome, Estudos Tributários, era quem tratava das matérias tributárias. E toda vida que o AB vinha discutir alguma coisa, ela acabava saindo derrotada. Eu disse, o ideal é que você coloque especialistas. E eu me lembro que eu sugeri, você pode estar colocando o Schubert na comissão, você pode estar colocando fulano, Beltrano. E aí o doutor Paulo disse o seguinte, vamos formar a comissão, mas vamos colocar vocês, porque quem tem tempo para trabalhar são os jovens.
E o que faz diferença na OAB é principalmente o trabalho. Se vocês precisarem de alguma causa mais complexa, essas pessoas vão ajudar você. Mas o dia a dia quem faz são jovens que têm vontade de trabalhar. Perfeito. E aí o Paulo criou, o presidente Paulo, o conselho, né, criou a respectiva comissão, né, provou discussão se ela seria subcomissão de estudos, uma subcomissão da Comissão de Estudos Constitucionais. Na sessão do conselho, a gente argumentou e a comissão acabou sendo criada. E aí, a comissão, presidente, ela me mudou muito profissionalmente. Porque eu que era um cara muito tímido, reservado, comecei a ter que falar mais em público, comecei a ter contato com outros profissionais. Quando você fica trancado dentro do escritório o dia todo, só trabalhando e tendo relacionamento com a minha advocacia, que é empresarial, com empresas e tal, você fica meio longe do dia a dia, do contato com os advogados. Da realidade, né? Da realidade. Eu era um advogado do escritório que a minha função, entre as funções que a gente distribuiu internamente, era fazer as petições iniciais e despachar os processos lá na justiça. Então, eu era o cara que mais andava na justiça. Então, todo dia tinha contato com os advogados, ia despachar os processos magistrados. Eu almoçava, ia para a justiça, só saía depois que visse todos os processos. Presidente, aproveitando exatamente essa sua colocação entre o advogado de escritório e o advogado, né, que vai para a sociedade, digamos assim, para a realidade, eu vou até tentar ir mesclando as perguntas que os colegas estão fazendo, né? E um colega fez uma pergunta que eu acho que é exatamente o tema, que ele está nos assistindo agora. Me perdoe se eu estiver falando pronunciado seu nome errado, né? É o colega Vanucci. Ele pergunta o seguinte, e eu acho que é exatamente o momento que o senhor está falando. Presidente, quais são as principais diferenças do direito tributário da teoria e na prática? Então, exatamente, eu acho que é essa questão, né? Aquilo que a gente vê na faculdade, na teoria, e aquilo que a gente se depara na prática quando a gente começa realmente a advogar, seja na área judicial ou advocacia administrativa. Aproveito aqui até para, ao falar em advocacia administrativa, reiterar aqui os abraços ao nosso amigo Fernando Falcão, que ingressou, está nos acompanhando aqui, né? Ingressando, está assistindo a nossa live. Então, presidente, eu acho que é exatamente isso, né? A gente se depara durante a faculdade com o direito tributário na teoria, e quando a gente vai para a prática, a gente tem realmente uma diferença gritante, né? Passa a pergunta, então, do nosso colega. Eu costumo dizer, um abraço, Vanucci, obrigado pela pergunta. Ao amigo Fernando Falcão, um abraço. Eu costumo dizer o seguinte, de que a faculdade, o conhecimento que a gente aprende na faculdade, ele é o alicerce. Se você não tiver aquele conhecimento básico que você vê na faculdade, você não consegue advogar. Mas a advocacia na prática são as paredes que você levanta daquela casa. Então, você na faculdade aprende, por exemplo, o princípio da legalidade. Só que na prática, a gente vai discutir o princípio da legalidade numa ação tributária ou num auto de infração ou numa ação que envolve uma repetição de débito tributário. O fundamento jurídico é aquele que você viu lá. Só que o caso prático é muito diferente. Tanto que quando eu virei professor de graduação, e aí quem tiver algum dos meus alunos aqui me assistindo, eu sou professor da Faculdade Farias Brito, em que às vezes as pessoas me viam e tentavam desviar para não se matricular comigo, porque minhas provas eram 100% práticas. Então, se você pegar, por exemplo, a segunda fase do exame de ordem da OAB, é muito parecido com a prova minha, só que o exame de ordem é mais fácil. Né? Porque eu acho que o grande objetivo da faculdade é formar para a prática. Se você forma pessoas só para teoria, é importante pessoas que discutam só teoria, mas é importante que a teoria seja utilizada para transformar a nossa realidade. Esse é o objetivo das universidades, das faculdades. Então, são muitos casos práticos. Então, você precisa desses casos práticos, só que a profundidade dos casos na vida real é uma profundidade diferente. Porque a gente vai discutir, por exemplo, um aspecto de instrução normativa, um aspecto de uma lei que foi publicada, e na graduação a gente não consegue chegar a esse nível de detalhe. Então, por exemplo, é muito comum na graduação a gente dar uma visão panorâmica das contribuições lá no artigo 195. Né? E no dia a dia, a gente tem muitos problemas de contribuição, como, por exemplo, ontem eu peguei um caso absurdo, me permita aqui, presidente, absurdo. O contribuinte ele pediu direito ao crédito
de embalagens, crédito de PIS e COFINS. A Receita Federal negou o crédito usando a legislação do IPI. Ora, a legislação do IPI tem a ver com o fato gerador, que é a industrialização. Se a mercadoria sai embalada, na legislação do IPI, aquilo não é industrialização, aquilo é transporte. Só que a hipótese de incidência das contribuições do PIS e da COFINS é o faturamento, é a receita. Então, engloba tudo. Então, é óbvio que eu teria direito ao crédito das embalagens. A Receita hoje já admite esse crédito. Só que, na época, não admitiu, o que nos forçou a entrar com ação judicial. Ganhamos em primeira instância, o tribunal aqui, o TRF da quinta região, resolveu retroagir um argumento que nem mesmo o fisco aceita mais. Então, no dia a dia da advocacia tributária, a gente tem esse tipo de situação, e no dia que você não se dignar com isso, no dia que você levar isso com naturalidade, acho que tem que começar a pensar em mudar de profissão, porque eu já estou há muitos anos nisso aí, quando só uma decisão dessa me revolta. Mas voltando aqui para a pergunta, uma discussão dessa daí, do crédito, das embalagens de PIS e COFINS, é algo que não dá tempo de ver na faculdade, você não consegue ver com detalhe esse tipo de coisa. Mas o fundamento jurídico é o mesmo, está lá, é o alicerce, está no que você estuda na faculdade. Se você não aprender a faculdade, se você não aprender bem o que está lá na faculdade, se você não souber bem o que está no livro do meu querido professor Hugo de Brito Machado, ali, presidente, eu comecei a estudar o livro do professor Hugo por conta própria no primeiro semestre, né? E para mim foi meu grande mestre, eu tive a oportunidade, inclusive, de estudar com ele. Tem que conhecer bem a teoria para você poder avançar na prática. Perfeito, perfeito. Eu também tive essa oportunidade, fui aluno tanto do segundo como do Schubert, né? E tive a honra, a gente, enquanto OAB, enquanto comissão, no nosso congresso ano passado, de homenagear o professor Hugo de Brito, aí mesmo, né, na OAB, e já anunciando que a gente deve ter agora acredito que final de setembro ou começo de outubro, uma live também aqui na comissão com o professor Hugo II também. Então, a família Machado, né, nossos mestres. O segundo é o melhor da nossa geração. Né? Eu conheci o segundo, ele ainda na faculdade, e o segundo é um cara brilhante. De longe, ele é o melhor da nossa geração. Perfeito. Verdade verdadeira. Presidente, me diga uma coisa, né, que na nossa tarefa de casa que eu fiz juntamente com a minha equipe aqui, tá? Quais foram as dificuldades assim, que o presidente encontrou quando começou a advogar? Não vou falar quanto tempo, mas quando o senhor começou a advogar, essas dificuldades são o que eu sinto na comissão, né, e também com os alunos, até mesmo aqui com os estagiários do escritório, os estagiários da procuradoria, é exatamente dentro do direito tributário. Vamos falar da nossa área, né? Dentro do direito tributário. Muitos me perguntam, advogar só na área administrativa, focar na área judicial, focar nos impostos federais, assim, porque nós temos um universo dentro do direito tributário, nós temos um universo muito grande, né? A gente falou agora do exemplo do professor Fernando Falcão, que tem aí a sua advocacia prioritária na área administrativa junto ao ICMS. Então, é uma especialidade dentro da especialidade do direito tributário. No meu caso, por exemplo, eu também só advogo, até por impedimento, mas só na área federal. Mas como foi essa escolha, assim, para advogar, para escolher qual desses nichos da advocacia tributária e se especializar, evidentemente, né? Como foi esse começo, presidente? Presidente, o começo foi bem difícil, porque muito jovem, né? E a gente não conseguia ser contratado por empresa nenhuma. E aí a gente viveu uma época nos anos 90 de um boom de repetição de débito, ou seja, tributos declarados inconstitucionais pelo Supremo que proporcionavam ações em massa de repetição de débito tributário. E aí eu comecei advogando nessas ações para pequenas empresas. Essas pequenas empresas me indicaram para médias empresas. Com médias empresas, a gente começou a ter uma certa bagagem e começar a indicar para empresas um pouco maiores. Eu estou falando assim da impressão que isso aconteceu em 3 meses. Na realidade, não. Foram anos e anos e anos. A nossa primeira ação de restituição foi R$10 mil.
com 6 meses a gente está entrando com uma ação de 30 mil reais, entramos com 30 mil reais, e aí foi crescendo, aquele crescimento boca a boca, né? De você tá trabalhando duro. E aí funcionava mais ou menos o seguinte, né? Tinha as liminares, você não tem mais isso, né? Você conseguiu eliminar para suspender o pagamento do tributo. Então, eu consegui eliminar de um cliente, ele chegava para o outro e dizia, eu não estou pagando mais PIS e COFINS, eu consegui dar uma liminar lá para me garantir o crédito. Como foi que você fez? Rapaz, contrata lá o Erinaldo, porque ele trabalha direitinho e tal. E aí foi em função disso que a gente foi crescendo bem lentamente. Muita gente, presidente, me permite até trazer esse fato aqui. A gente chega para mim e diz, Erinaldo, por uma situação financeira muito difícil, estou com dificuldade e tal, e coloca na Comissão de Direito Tributário, me ajuda. Eu só posso até colocar. Mas deixa eu lhe dizer, todo mundo da comissão é especialista em direito tributário, ninguém vai lhe contratar, certo? E a OAB não traz cliente nenhum, pelo menos na área tributária, não traz cliente nenhum. Na verdade, o cliente que vê discutindo algum assunto de OAB, eles, rapaz, ao invés de estar cuidando dos meus processos, você está cuidando de OAB, cadê meu processo que não anda? Então, a vantagem da OAB, do ponto de vista profissional, é o seu amadurecimento. É você conviver com pessoas mais capacitadas, com pessoas bem mais experientes, é você estar convivendo, você estar em discussões de alto nível que forçam o seu aprimoramento, é você estar sempre se atualizando, é você, às vezes, enfrentar conflito de interesses e administrar esses conflitos. É algo que você leva, por exemplo, para a administração do seu escritório. Quando tem algum conflito no escritório, você sabe conseguir administrar, porque você vai passando por episódios que vão lhe dando experiência. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, eu divida, coloque um mantra para você. Estude cada vez mais, sem parar. Não pare de trabalhar, se dedique ao máximo em tudo que você puder, e o mais importante, perseverança. Vai ser muito difícil. Você vai ter vontade de desistir quase todo dia. Por esses episódios do cliente que não lhe paga, do cliente que vai lhe tratar mal, do juiz que você vai despachar o processo e o juiz é grosseiro com você, são N oportunidades que a vontade que dá é desistir. Então, pessoal, todo mundo que passa por esse caminho, todo mundo sofreu. Então, você que corre, no pain, no gain, né? Ou seja, se você não tiver sofrimento, você não tem um ganho. Então, tem essa jornada, tenha perseverança. Se você fizer um bom trabalho, pessoal, o sucesso é uma questão de tempo. Ele vai vir naturalmente. Infelizmente, na crise econômica que a gente está vivendo, prejudica tudo. Porque o empresário não tem dinheiro para pagar o salário do funcionário, ele às vezes não consegue parar para pensar que é esse o momento dele contratar o advogado. Né? Esse é o momento dele fazer um planejamento tributário. Mas o que acontece na prática é de que quando tem um crescimento da atividade econômica, você tem mais empresas, você tem um mercado melhor e aí melhora a vida da advocacia. Você passa um momento de recessão como nós estamos enfrentando, é uma recessão em função não só da pandemia, mas de uma série de problemas fundamentais que o Brasil está enfrentando. O Brasil enfrenta há mais de 5 anos uma falta de confiança no mercado externo para investir no país. Sem esse dinheiro para ser aportado e gerar emprego e movimento econômico, você passa a ficar com a economia mais acanhada. Isso prejudica o mercado. Ou seja, se era difícil para mim e para o Jefferson 10 anos atrás, para vocês hoje é muito mais difícil do que foi para a gente. Pelo cenário de crise nós estamos enfrentando. Por isso que esse terceiro mantra da perseverança, para vocês, tem que ser ainda maior. Perseverança. Essa fase que nós estamos vivendo de muita dificuldade, ela vai passar. E se você estiver trabalhando, quando ela passar, você vai colher os frutos de todo o seu investimento. Com certeza, presidente. A questão da perseverança e da persistência, né? A oportunidade, ela chega, e às vezes chega quando você menos espera, você tem que estar preparado.
Nós temos na comissão, coordenado pelo professor Elisberg Bessa, coordenado pelo professor Fernando Falcão, um núcleo de estudos tributários. Até em homenagem ao nome, né, da comissão originária, nós instituímos um núcleo de estudos tributários, em que esse núcleo, até antes da pandemia, evidentemente, nesse núcleo nós fazíamos encontros quinzenais, mensais, para debater realmente assuntos de alta complexidade na matéria tributária. Até por essa troca de experiência mesmo, ela elevar o nível de todos os colegas. Então, nós tivemos, por exemplo, a doutora Joana, que é procuradora da Fazenda Nacional, esteve lá conversando com a gente, debatendo assuntos mesmo, ela que já foi chefe, né, da PFN, debatendo assuntos diretamente com colegas. Dúvidas, críticas, porque essa discussão entre a advocacia pública e a advocacia privada, ela só faz com que a advocacia como um todo cresça. E, presidente, essa questão mesmo, aproveitando a oportunidade que o senhor falou, da dificuldade, né? Hoje nós temos um judiciário que ele é um judiciário lento, vamos usar essa expressão, né? A vida de um processo na justiça estadual, ela é mais ou menos a média entre entrar e sair de 5, 6 anos. Na justiça federal... Se for rápido, né? Se for rápido, né? Na Justiça Federal, eu advogo nas duas. Pela Procuradoria do Estado, eu advogo na Justiça Estadual e eu sei da lentidão. Na minha advocacia do escritório, basicamente a Justiça Federal, que, sem desmerecer a Justiça Estadual, mas é uma advocacia é uma justiça muito mais célere, até pela questão da complexidade da matéria, né? O tratar de matérias, digamos assim, um universo bem menor, né? Que o presidente pode falar para o colega que vai se deparar com esse universo diferente agora, né? Um universo com atendimento virtual, com audiência. Só hoje eu fiz 2 audiências virtuais, uma pela manhã e uma à tarde, né? O que é que a OAB, presidente, está se preparando para esse novo normal, que chamam, no que diz respeito a essa dificuldade e essa mudança que eu costumo dizer que a pandemia ela acelerou esse processo virtual, de audiência virtual, de despacho virtual. Tem as suas falhas, tem. Eu, particularmente, sofro muito, né, para tentar agendar um despacho com o juiz, agendar um despacho, às vezes, com algum servidor, via e-mail. Acho que todos os colegas que estão nos assistindo devem também estar passando por essa dificuldade. Mas o que é que a OAB, presidente, pensa e já se prepara para esse novo cenário? Presidente, eu peguei uma época da Justiça Federal em que a gente chegava 1h da tarde, dava entrada com mandado de segurança. A distribuição na época era manual, ou seja, cada processo tinha que ser numerado na mão, carimbado e numerado. Eu esperava mais ou menos 40 minutos até eles autuarem o processo. Aí dizia, foi distribuído para a terceira vara, por exemplo. Eu subia com o servidor, com o processo embaixo do braço para entregar na vara. Quando entregava, eu disse, eu queria poder despachar com o juiz esse processo. Era recebido na hora, despachava na hora, e o juiz dizia, espera aí que daqui a pouco eu dou liminar. E eu saía 3h30 da tarde, no máximo 4 horas, junto com o oficial de justiça para cumprir a liminar. Né? Então, bons tempos, hein, presidente? Bons tempos, hein? Bons tempos. Foi o que aconteceu. Na época, que na hora que a gente colocava na petição alguma coisa, não tinha dúvida nenhuma. O juiz presumia como verdadeiro e já dava liminar. Só que começou a ter, por exemplo, problema de liberação de mercadoria. O advogado dizia que a mercadoria estava apreendida com o meu coercitivo de cobrança de tributo e, na realidade, a mercadoria estava apreendida porque o problema era junto ao Ministério da Agricultura, por exemplo. Né? E aí começou a se adotar uma prática de só dou liminar depois de ouvir a autoridade coatora. Né? Então, você até consegue mande ouvir em 5 dias, às vezes 48 horas. 72 horas, né? Dependendo. Só o fato de ir e voltar, você perdeu uma semana. Na melhor das hipóteses, né? Você perdeu uma semana. Então, a Justiça Federal hoje é muito melhor que sempre foi. É muito melhor que a Justiça Comum. Mas eu vivi uma época que era melhor ainda, né? Em que eram poucos processos, poucos advogados advogavam lá, então todo mundo se conhecia pelo nome. Eu conhecia todos os servidores de todas as varas, né? Porque só eram 8 varas aqui.
todos os servidores me conheciam pelo nome, todos os juízes me conheciam pelo nome e vice-versa. Então, eram outros tempos, né? E em função da pandemia, eu acho, na minha visão, eu acho que a Justiça do Trabalho foi quem melhor se adaptou, né? Eu, como estou no AB, eu acabo acompanhando tudo. Foi quem melhor se adaptou. Em segundo lugar, a Justiça Federal. A Justiça Federal está fazendo até audiência. Sim. Eu tive que despachar alguns processos e consegui despachar alguns processos por videoconferência, também do mesmo jeito, na Justiça Federal, imagina. Né? Inclusive, audiências com desembargadores e tal. A Justiça Federal ela foi muito eficiente no atendimento. Sim, sim. Inclusive, algumas varas disponibilizando WhatsApp já antes mesmo da pandemia, né? Algumas varas já disponibilizavam. Durante a pandemia, acho que eu consegui falar com quase todas as varas via WhatsApp mesmo e rápido, assim, uma questão rápida. E eles colocaram o seguinte, eles colocaram o signo. Então, você ligava para o telefone da vara, que estava lá na agenda, e tinha um signo que quem atendia era o celular do diretor de secretaria. Sim. E isso aí funcionou. Ah, é melhor do que o atendimento presencial? Não. Não. O atendimento presencial é 10 vezes melhor, mas pelo menos não paralisou. A justiça comum, a gente tem um problema, que é que as coisas são heterogêneas. Você tem algumas varas aí que funcionam muito bem e você tem algumas varas que não funcionam de jeito nenhum. Zero. Você não consegue ter uma padronização. Por exemplo, na Justiça Federal, os juízes, quase todos, têm alguma formação em gestão. Isso facilita muito, porque ele sabe gerir a equipe e ele se coloca como um prestador de serviço. Certo. Na Justiça comum, muito juiz se coloca como autoridade. Eu sou autoridade, eu sou melhor que você. Eu vou despachar o processo, por favor, a você. E se demorar, o problema é seu. Eu estou fazendo o máximo que eu posso. Então, esse raciocínio arcaico, antigo, infelizmente, você enfrenta na justiça comum. Né? Não generalizando. Você tem juízes que são muito bons, muito rápidos. Mas você não consegue ter uma padronização. Tanto que, por exemplo, foi necessário em que o Tribunal de Justiça, atendendo um pedido nosso, colocasse o WhatsApp como compulsório para todas as varas. E ainda hoje, nem todas colocaram. E eu falo para o pessoal do tribunal, e eles disseram, presidente, tem vara que eles estão com dificuldade de instalar o WhatsApp Business. Nós estamos instalando por eles e tal, como são mais de 500 varas, eles têm a paciência que nós estamos instalando, mas tem uns que não sabem, entendeu? É o pessoal que sabe usar máquina de escrever e não entende que hoje o computador já está algo até arcaico. E essa tem sido, eu acho que a maior briga da OAB tem sido exatamente garantir o atendimento. Por exemplo, se você tentar marcar com algum desembargador do tribunal, marcar uma audiência no TJ, você consegue com facilidade. Você manda um e-mail dizendo eu quero marcar uma audiência com o desembargador. No outro dia, no máximo, você recebe um e-mail. Sim. A audiência vai ser tal. O cara manda. Agora, tenta fazer isso com um juiz civil. Difícil. Tenta fazer isso na vara de fazenda. Difícil. É uma novela. É uma novela para fazer. Você consegue no tribunal, mas não consegue com o juiz singular. Né? E o problema, presidente, é que, por exemplo, se você, né, no caso do escritório, já estava há 5 anos para poder sair a sentença, e vai, e às vezes o próprio juiz, ele leva para o lado pessoal. Você manda um e-mail para a ouvidoria, por exemplo, né? Você acionar a ouvidoria, e esse e-mail da ouvidoria chegar ao conhecimento do juiz, que vai chegar, eu não vou dizer 100%, mas é 99% que ele vai jogar improcedente a demanda. Só para se livrar, porque ele vai levar para o lado pessoal. Ele não entende ali que, às vezes, é uma reclamação institucional. É uma reclamação da lentidão do juízo e não do juiz, pessoa física, né? Então, a Justiça Estadual, a gente até tem essa dificuldade mesmo do acesso, de tentar marcar, quando hoje o mundo todo virtual, o e-mail já deveria ser pelo menos uma resposta rápida. Só para você dizer assim, mostrar para o cliente, ó, mandei o e-mail, está aqui, já respondeu, vai analisar, vai apreciar, porque a gente tem que dar uma satisfação ao nosso cliente. Uma coisa que, por exemplo, a gente enfrentou nas varas de execução criminal, são 3 varas.
O juiz da primeira vara, todo mundo diz para mim que ele é um advogado de um crime, então eu pego a referência das pessoas, mas todos os advogados criminalistas dizem para mim que ele é um juiz que atende muito bem os advogados e respeita muitas prerrogativas em audiência. Só que ele não conseguiu funcionar na pandemia. Então os processos lá pararam de andar completamente. Ele não respondia e-mails, o pessoal da vara não responde e-mail. É uma vara que vamos chamar assim, meio analógica. Nos forçou a ter que ir à corregedoria. Eu tentei de tudo. Quando fomos à corregedoria, aí foi quando a gente entrou em contato com ele, para ver se ele conseguia atender. E aí essa reabertura do fórum, que a gente conseguiu também, que o fórum funcionasse, foi o que funcionou. Porque, inclusive, peraí, me deu um branco, chegou a mensagem no WhatsApp aqui, eu perdi a concentração. Eu estava falando do Dr. Bessa. Reabertura do fórum. Quando eu fui pedir que o fórum voltasse a funcionar, e ele disse, mas, presidente, a gente já está atendendo o pleito de vocês do WhatsApp Business de forma compulsória. Supra necessidade de atendimento. Eu disse, supre não. Porque você manda o WhatsApp, o cara não responde, você precisa falar. Você tem pelo menos um local para ir falar. E aí, no caso da primeira vara de execução criminal, a reabertura do fórum funcionou. A reabertura permitiu que os processos voltassem a caminhar. Porque é uma vara que não está acostumada a funcionar com tecnologia. Uhum. E aí, do mesmo jeito, pessoal, aí vamos virar o espelho aqui para a gente, certo? Do mesmo jeito que a gente tem secretarias de vara no seu comum que não funcionaram bem nesse período, eu diria para você, uma boa parte delas, muitos advogados tiveram dificuldade de se adaptar a novas tecnologias. E aí, pessoal, é uma mensagem para vocês. Os dinossauros, eles não foram extintos porque eles eram pequenos. Ao contrário, eles eram gigantescos. Eles foram extintos porque eles não se adaptaram. E esse mundo que a gente está vivendo online, esse mundo ele vai perdurar. Quando a pandemia passar, quando tiver vacina, a gente tiver numa vida normal, quando a gente puder ter aglomeração, né, presidente? Como é aglomeração, né? Como é bom, né? Ter aglomeração. Quando a gente puder ter aglomeração de novo, muita coisa, pessoal, vai ficar virtual. Como, por exemplo, a Justiça do Trabalho, com as sustentações orais de forma telepresencial, assim como o Tribunal de Justiça também, eles permitiram que advogados do interior não precisassem pegar a estrada para fazer sustentação oral. Então, a gente vai ter, com certeza, pelo menos uma vez por mês, sessões telepresenciais. Ou talvez a metade seja telepresencial, para dar oportunidade para colegas que não se conseguem fazer presente ou teriam um custo muito alto para estarem aqui. Ou até mesmo na Justiça Federal para ir até Recife, né, presidente? Mesma coisa. Ou então o juiz vai fazer uma audiência com você tem dificuldade. Então, a gente vai ter que se adaptar a essas novas tecnologias. Né? Renato, que você é um cara que gosta de tecnologia. Eu gosto. Mas quando começou esse negócio de videoconferência, eu fiquei completamente perdido. Esse negócio de live que nós estamos fazendo aqui, quando começou, como é que liga, não liga e tal. Mas é algo que ou você se adapta ou o tempo vai e atropela. Então, deixa eu dar um testemunho, presidente. Um testemunho sobre essa questão de audiência de julgamento, né, virtual, sustentação oral virtual. Há um bom tempo já, quem é advogado na Justiça Federal já sabe que há um bom tempo você pode fazer a sustentação oral aqui, né? Em Fortaleza, ou seja, você não precisa ir até o TRF, né? Fisicamente. Mesmo com essa possibilidade, eu confesso, Jefferson mesmo, nos casos mais complexos aqui do escritório, na área tributária, que eu sou adepto ao bater no púlpito, né? O que é o bater no púlpito? Que eu sempre digo, você está lá fazendo a sustentação oral e por qualquer motivo o desembargador perdeu a atenção, você bate no púlpito. Eu faço isso, né? É uma tática, né? Para chamar a atenção, nem que seja para levar um carão, mas aí você bateu a luz, chama a atenção e volta para o seu raciocínio. Então, eu confesso que essa questão dos julgamentos virtuais, eu vou ter que arranjar um jeito de poder bater na mesa, eu vou ter que arrumar alguma forma para chamar a atenção dos desembargadores para detalhes específicos da nossa demanda, né? Então, eu confesso que eu vou ter que me adaptar também. O que eu faço é que eu aumento o tom de voz e cito o julgador. Desembargador fulano, isso aqui é claro. Né?
Você faz... por isso, sustentação oral, e aí foi um pleito que a gente fez, o Colégio de Presidentes do Nacional fez ao CNJ, sustentação oral gravada é para ninguém assistir. O que o Supremo faz, grava sustentação oral. Eles jamais vão ouvir a gente. Não existe isso. Não existe. Não Você existe. tem que estar no julgamento, na sustentação oral, olhando nos olhos do julgador. Você tem que olhar nos olhos para saber se ele está compreendendo a sua mensagem. E, se for o caso, alguma vez, levantar uma questão de ordem de fato. Perfeito. Você ter o julgamento gravado é para não ter advocacia. Não existe. Até o CNJ para ver se a gente consegue reverter. Ruim é que o mau exemplo está vindo da Suprema Corte do país. Né? Se vai recorrer a quem? Não adianta recorrer a ele, você vai perder. Tem que ir para o CNJ, ver com o CNJ a gente consegue reverter essa situação. Mas para jovens advogados, pessoal, uma dica de ouro para vocês, sustentação oral, certo? Sejam muito objetivos. Se for usar os 15 minutos, é a certeza que eles não vão ter concentração por 15 minutos. Então, eu coloco sempre como teto 5 minutos. Eu tento colocar de forma mais objetiva em 5 minutos. Evidentemente, quando é um processo mais complexo, aí não tem jeito. Aí, o processo mais complexo, você acaba tendo que explicar mais. Mas não, quando você for fazer uma programação, você sempre colocar o processo com 5 minutos para manter até um tom de voz agitado, acelerado, para que eles prestem atenção em você, porque senão você corre o risco aí de não atrapalhar. O que eu sinto falta, presidente, nessa pandemia, é a oportunidade de entregar memoriais. Porque entregar memorial de forma virtual é muito ruim. Muito ruim. Entregar memorial de forma presencial e poder discutir o argumento. O desembargador disse, mas eu não sei o que, você consegue discutir o argumento, convencer só. Esse meu caso é diferente, hein? Esse meu caso não é igual aquele outro precedente. Exatamente para distinguir, né? Distinguir os precedentes daquele seu caso. E fazer de forma telepresencial é muito ruim. Tanto teve o caso de um colega advogado que disse, não, eu quero entregar memoriais em mãos, eu não quero fazer sustentação oral de forma virtual. E o tribunal, foi o tribunal eleitoral, o relator, inclusive, era o Davi Peixoto, que é nosso corregedor da casa, deferiu o pedido. Só vou incluir seu processo em pauta quando tiver sessão presencial, porque ele entendeu que existia um prejuízo para o exercício da advocacia dele se fosse somente telepresencial. E aí eu concordo. Né? Não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Perfeito. Presidente, tem um questionamento do colega, acredito que tem C. Chaga, né? Enfim, ele diz o seguinte, está aí na tela, inclusive. Uma juíza indeferiu um pedido meu, onde informei o e-mail e o WhatsApp do réu. A juíza negou, segundo a magistrada, não tinha um embasamento legal para enviar a intimação via WhatsApp e e-mail, né? Perfeito. Quer responder, presidente? Tive ontem uma discussão no colégio. Eu tive hoje o Colégio de Presidentes Nacional e ontem à noite, até 9h30 da noite, a gente teve o Colégio de Presidentes, né, de subseções aqui no interior do Estado. Nós discutimos exatamente um caso desse. Eu acho que é Chagas, né? Chagas. Isso. Não pode haver intimação por WhatsApp. Não pode. O que nós discutimos ontem foi exatamente um caso de um colega advogado que foi intimado por WhatsApp para poder fazer a apelação. Tá aqui a sentença, estou lhe intimando. Se você quiser, você entra com embargo de declaração ou apele. Não pode. Né? Não pode. O que alguns juízes do interior estavam fazendo era convocando para audiências via WhatsApp. Só que se a parte faltar, o juiz não vai poder declarar a revelia ou o encerramento da prova. Ele marca o WhatsApp para tentar agilizar. Né? Não é possível que você tenha esse tipo de estimação por falta de exatamente fundamentação legal. E aí, Chagas, me permita. A melhor forma de intimar é publicar no diário. O diário ele é eletrônico, não tem custo de papel. Os advogados têm sistema, inclusive gratuito, fornecido pela OAB, em que ele recebe a intimação e o sistema já anota o prazo. E que funciona muito bem. Essa intimação funciona muito bem. Funciona muito bem. Eu montei um sistema pela Caixa e mudei o sistema da OAB. O advogado tem 2 sistemas que funcionam muito bem de graça. Ele ainda pode, se quiser, inclusive, contratar outro se quiser, mas tem 2 de graça. De 2 empresas diferentes para não ter perigo de não ter. O da OAB, inclusive, tem seguro. Se não houver a intimação, tem um seguro garantindo. Então, intimar para o WhatsApp, para quê? Se você pode publicar no diário. Né? Eu, pessoalmente, não concordo com esse tipo de intimação. O que nós estamos fazendo
com os grandes clientes do judiciário, com grandes empresas, com as telefônicas da vida, que tem grandes processos, a gente está acertando um canal único de intimação delas, e preferencialmente por um e-mail que elas vão estar disponibilizando, para exatamente não ter que ter oficial de justiça para citá-las, para que os processos sejam mais ágeis. Mas eu estou falando de uma empresa que tem uma grande estrutura, e isso vai agilizar os atendimentos. Mas um advogado que trabalha sozinho no escritório, receber um WhatsApp, dizendo que está intimado do processo, e se ele, porventura, não estiver vendo o WhatsApp dele? Né? Eu acho que a intimação por WhatsApp ela não pode prevalecer. Presidente, só para finalizar essa questão de intimação, até porque o senhor já falou isso em alguns outros slides, e eu vou só voltar ao assunto, para saber como é que ficou, se teve algum avanço, que é o problema, acho que todos os colegas que estão lá assistindo, já que a gente está falando de advocacia tributária, e na Justiça Federal a gente tem o problema da intimação pelo PJR, né? A questão de não haver publicação no PJR. Eu sei que o senhor já falou nesse ponto, mas como a gente tem aqui muitos colegas que estão assistindo, acredito que podem estar assistindo pela primeira vez, é um sofrimento, é um problema você ter que ficar acompanhando os processos. Eu digo isso porque, na minha realidade, eu tenho que deslocar um funcionário do escritório para fazer essa análise, olhar quase que 2, 3 vezes por semana, de maneira arcaica, né? Assim, você tem que olhar o PJE, a publicação, porque não tem publicação. Tem que olhar as intimações, perdão, porque não tem publicação. Teve algum avanço, presidente? Eu sei que você já falou isso em algumas oportunidades, mas teve algum avanço? Teve. Assim, pessoal, para mim o PJE ele é a sigla de pesadelo judicial eletrônico. Para mim é o pior de todos os sistemas. Agora, para vocês entenderem como funciona. O PJE ele é o sistema do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, ele banca o PJE. Já gastou milhões e milhões com o desenvolvimento do PJE. Né? O ESAG, que é muito melhor do que o PJE, bem melhor. O ESAG, ele pertence a uma empresa chamada Softplan. Ela vende, ela cobra um valor, não sei se é mensal ou anual, para o TJ que paga o ESAG. E aí perceba, o PJE é de graça. Por que o tribunal não vai para um sistema de graça e paga por outro sistema? Porque o PJE não é bom, porque ele é ruim. Só que o CNJ quer obrigar compulsoriamente que todos os tribunais do país usem um sistema só, o dele, que é o pior de todos. Se o PJE fosse bom, como ele é de graça, todo mundo ia migrar para ele. Né? E aí o que acontece? Eles fizeram uma nova versão. Eu sou o presidente de seccional de OAB que mais bate no PJE. Tanto que o CNJ me chamou lá para fazer uma apresentação. Eu estou sabendo que você, nas reuniões dos colégios de presidentes, critica muito. Vem aqui conhecer. Eu fui conhecer. Numa das viagens para Brasília, eu fui no CNJ e eles me apresentaram. Eles estão uma versão nova, presidente, que tem esse módulo de publicação. Né? E aí, inclusive, eles têm uma versão nova em que tem até por web, ou seja, você consegue acompanhar o processo e fazer até uma petição pelo celular. É a nova versão. Só que essa nova versão não chega nunca. Então, alguém colocou aqui, está evoluindo. Está evoluindo. Essa nova versão ela tem uma série de melhorias. E aí, o que foi que o presidente Washington do TJ, eu fui surpreendido com a notícia que ele estava indo para o PJE, fui falar com ele, oficiei de imediato, fui conversar com ele, ele disse, Erinaldo, o motivo é bem simples, o PJE está sendo compulsório. Nós vamos ter que migrar. Então, não tem jeito. Aí eu disse, presidente, eu mandei um ofício para ele, ele me recebeu de forma afirmativa, dizendo o seguinte, ele só vai no PJE se o PJE oferecer para ele 3 benefícios, foi um pedido nosso. 1, se todas as publicações forem objeto de diário de justiça. Se não tiver o módulo de intimação, como o caso da Justiça Federal, ele não vai para o PJE. Ele já deixou de claro. Só me traga uma versão que pode publicar. Aí vão dizer, mas se a Justiça do Trabalho não publica, a Justiça do Trabalho desenvolveu um sistema paralelo ao PJE para poder captar a base de dados e publicar. Aquelas publicações não são do PJE. A Justiça do Trabalho desenvolveu esse sistema. A Justiça do Trabalho é diferente das outras. Eu sou fã da Justiça do Trabalho. Eu advogo lá, mas eu sou fã deles. Né? Segunda garantia de que tenha o alvará eletrônico. Ou seja, isso que a gente fez durante a pandemia, pessoal, inclusive foi uma ideia minha, eu coloquei os bancos em linha com o tribunal, para o tribunal mandar e-mail para o banco, para liberar o pagamento e tal.
Isso é uma gambiarra. A Justiça do Trabalho já tem um sistema, inclusive foi uma indicação nossa para eles. E eles pegaram esse sistema, que é como se fosse um bar sem juros avessas. O próprio juiz dá um comando no computador e transfere o dinheiro para sua conta. Entendi. Não existe mais alvará. Não existe mais de mandar para o banco. Ah, estamos esperando o banco. Não existe. O juiz, a conta não está judicial, o juiz não é o titular daquela conta, ele vai lá e transfere para você. Até porque a conta fica vinculada ao processo, né? Que o processo está vinculado a uma vara, que o juiz é o gestor. Então, é uma cadeia muito simples. E aí, essa é a segunda garantia. Publicação. Segunda, alvará eletrônico. E a terceira, que para quem advoga no crime, é revolucionária. Que é o quê? É o alvará eletrônico criminal. O que acontece, presidente, para quem advoga no crime? O juiz deu uma decisão para soltar o meu cliente. Aí mandam fazer uma pesquisa manual para saber se esse cara não responde crime em outro local. Se não responder, vai para a Sejude fazer o alvará, volta para o juiz assinar, volta para a Sejude para mandar para o oficial de justiça e intimar no presídio. Se for rápido, em Fortaleza, leva 2 dias. Isso como está o funcionamento normal, né? No interior, 1 semana. A gente conseguiu desburocratizar. Então, hoje, os juízes estão mandando direto para os presídios. Nós desburocratizamos por causa da pandemia. Burocratizamos por causa da pandemia. A ideia da gente é que seja igual ao alvará civil. Na hora que o juiz tomou a decisão de soltar o seu cliente, apertou o botão, o sistema automaticamente faz a pesquisa, identifica se ele não está preso por outro motivo, se não tem ordem de prisão por outro motivo. Se não tiver, vai um comando lá para o presídio para soltar o cliente. Então você vai chegar e mostrar o seu celular. Está aqui, ó. O juiz está com uma decisão, eu vim soltar o meu cliente. Somente vai ser implementado o PJE no Ceará se a gente tiver essas 3 condicionantes. Foi uma garantia que eu tive do Tribunal de Justiça. E o mais importante, não vão fazer nada durante a pandemia. Perfeito. Porque não tem sentido, numa pandemia dessa daí, trocar o sistema. Então, perfeito, o Tribunal também garantiu para a gente. Vamos esperar passar a pandemia. Passou a pandemia, nós vamos começar a discutir a implementação paulatina do PJE, se ele nos oferecer esses 3 benefícios. Perfeito, porque a preocupação é muito grande, presidente. A gente que advoga na área tributária, como eu disse, envolve grandes valores, né, patrimoniais. Na Justiça Federal, especificamente, você tem que estar acompanhando quase que diariamente os seus processos, deslocar um funcionário, deslocar um advogado do escritório para estar fazendo essa pesquisa com medo de perder o prazo. Né? Então, realmente é uma máquina de perda de prazo. É uma máquina de perda de prazo, perfeito. Você que advoga todo dia na Justiça Federal, você todo dia entra no sistema. Todo dia. Mas imagina o João, o Francisco, a Antônia, de que tem um processo na Justiça Federal. Ele vai ter que entrar todo dia para ver. Perfeito. Ele advoga na Justiça do Trabalho, por exemplo. Ele não tem tempo para estar entrando no sistema do PJE, da Justiça Federal, todo dia. Paciência. Presidente, estamos aqui já chegando na nossa reta final. Tá? Já me avisaram, o Instagram me avisou aqui que a gente tem 1 minuto. Né? Eu vou pedir aqui licença para os colegas, até para a gente não cortar a sua fala, para que a gente possa sair e voltar só para as considerações finais, né? Porque já tem aqui 30 segundos na tela. Então, quem estiver nos assistindo, por gentileza, nós vamos encerrar, mas vamos voltar imediatamente só para o presidente fazer as suas considerações finais e dar as suas últimas palavras, tá? Então, vou encerrar, mas logo em seguida a gente volta. Estamos de volta, já vou aqui convidar o presidente. 1 hora passou muito rápido, né? Então, guardando aqui o ingresso do presidente Erinaldo, para a gente poder... Presidente, 1 hora passa rápido, né? Verdade. Especialmente hora... para falar de advocacia, né? São muitos assuntos, são muitos problemas que a gente não consegue deixar de falar. Verdade, presidente. Então, presidente, só fazer aqui agora o meu pedido, enquanto advogado tributarista nessa área da advocacia da Justiça Federal. A gente precisa realmente ver essa questão do PJE. O PJE na Justiça Federal é
Eu ainda não tenho cabelo branco, mas é o que me dá cabelo branco, que eu tenho certeza que são os processos que eu lido na Justiça Federal. São os processos que eu lido na Justiça Federal. Todo dia é uma preocupação constante aqui no escritório, porque a gente lida com processos de grandes valores, né? Processos de confiança, então realmente é uma preocupação essa questão de não ter publicação, tá? O presidente já falou aí, eu quero só registrar, reiterar o pedido de toda uma classe. E da Justiça Federal, certo? Nós já fomos ao CNJ, certo? Inclusive, fui muito bem atendido pelo desembargador federal Rubens Canuto, que está no CNJ. Ele é o cara da tecnologia lá do CNJ, ele é o cara do PJE. Foi ele que sabia que eu era o maior crítico do PJE no âmbito das seccionais. E a gente fez um pleito, e eu estou esperando essa resposta positiva dele. Gravado aí, pronto. Um pleito nosso da OAB Ceará ao CNJ. A gente espera que possa, em breve, poder dar essa resposta para a advocacia. Eu mesmo tive audiência presencial lá com ele para tentar convencer. Eu saí muito otimista. A gente discutiu, ele é um cara de tecnologia, a gente discutiu assim, uma série de ideias, de sistema, o sistema gera um relatório, você com o relatório consegue pegar as intimações. Assim, a gente teve uma conversa muito boa, mas eu disse, vamos simplificar. O advogado comum precisa ter publicação no diário. Porque é assim que ele é acostumado às intimações dele, e todos os sistemas hoje leem o diário. E é um módulo muito fácil, com máquinas gigantescas, que é o CNJ. E aí eu acho que houve sensibilidade e a gente espera poder, em breve, se Deus quiser, tendo essa notícia para anunciar para a advocacia. Mas, presidente, lhe agradecer pelo convite, a oportunidade que você me dá de conversar, falar do nosso trabalho, poder passar algumas dicas para quem está começando. Eu sou fã do seu trabalho na Comissão de Direito Tributário. A comissão, na sua condução, ela consegue fazer uma atuação perfeita, porque entra com ações em favor da advocacia. Na pandemia, são uma série de ações que vocês fizeram, inclusive, por exemplo, na questão da sugestão de suspender o pagamento de tributos, suspender os prazos, a prorrogação das certidões negativas, uma atuação muito forte da comissão em favor da sociedade, em favor da advocacia, com várias ações em que vão beneficiar a advocacia. A gente espera que essas ações venham ter um resultado favorável e que os advogados venham ter retorno disso daí. E também o terceiro pilar, que é a atuação acadêmica. A comissão fazendo uma série de eventos, inclusive, como você falou, o Congresso Nacional de Direito Tributário, um congresso de enorme sucesso. E aí, pessoal, um testemunho para vocês. Você entra, alguém perguntou como entrar na comissão. É bem simples. No site da OAB, tem lá a comissão. Eletronicamente, e o nosso presidente aqui despacha para você. E assim, você participa das reuniões da comissão, você sente a energia no ar. Você vê um clima positivo. Pessoas de bom coração querendo trabalhar em prol da classe. E aí, pessoal, tem um dos caras mais ricos do mundo, já foi o mais rico do mundo, chama-se Warren Buffett. Esse cara, ele nunca escreveu um livro, mas escreveram vários livros sobre ele. E um dos mantras dele é o seguinte: nunca faça negócio com pessoas picaretas. Um dia a próxima vítima é você. Faça negócio com pessoas de bem sempre, mesmo que seja para ganhar menos. E aí eu acho que é o caso da comissão. Você sente que são todas pessoas de bom coração, pessoas de bem, e todo mundo vai trabalhar. Pessoal, o clima da comissão é um clima maravilhoso. Não é à toa que teve todo esse sucesso. O presidente Jefferson ele conseguiu reunir uma equipe muito boa, com um clima muito bacana, e é todo mundo motivado em trabalhar cada vez mais. A confraternização do ano passado, você vê que estão sendo formadas amizades, mesmo laços para o resto da vida. Por isso que eu parabenizo a você pela iniciativa, dizer que você conta comigo não só nessa gestão, mas para toda a vida, meu irmão. Presidente, muito obrigado. Eu fico muito feliz pelas palavras divido essas palavras com toda a nossa comissão, com todos os membros que estão assistindo, que estão aqui prestigiando e que, como o senhor disse muito bem, trabalham realmente de coração aberto, né? Trabalham realmente
voltados para uma advocacia tributária. Eu não vou falar aqui o nome para não ser injusto com ninguém, mas eu agradeço muito à diretoria, aos meus diretores da comissão, que realmente cada um tem um papel dentro da comissão, né? Aos colegas, membros da comissão, que realmente levam essa comissão com um sentimento de contribuição, né? Então, realmente, nós temos o nosso regimento, tem um regimento das comissões, e nós temos um regimento dentro da comissão para tentar resolver a questão da organização. Eu vi aqui muitos colegas perguntando como é que faz para entrar na comissão, o presidente já falou, reforço, é através do DataJet, tá? Se você fizer uma pesquisa simples no Google, bote DataJet ou ABCE, já vai direto para a página. Tenha só um pouquinho de paciência que a gente vai despachando e as pessoas vão ingressando. Mas agradeço a oportunidade, presidente, a confiança em estar à frente dessa comissão que a gente tenta fazer e vamos fazer até o final uma gestão realmente horizontal, com a participação de todos os membros, que é assim que a gente consegue evoluir. Nós tínhamos para esse ano um grande congresso, que era o Congresso Ibero-Americano de Direito Tributário, né? O senhor foi um dos organizadores de congressos anteriores, mas esse ano, infelizmente, a pandemia não permitiu, mas a gente vai sim realizar ano que vem. Então, fica o convite para todos os colegas que estão assistindo e parabenizar, presidente, por essa conversa, agradecer, né, por esse bate-papo, por poder falar tão franco sobre a advocacia. Eu costumo dizer o seguinte, que fala sobre a advocacia quem advoga. Não tem como você falar sobre advocacia se você não advoga. Como a gente falava antigamente, né? Se você não gasta a sola do sapato e a fivela do cinto no balcão do fórum. Não tem como você falar sobre a advocacia na teoria. A advocacia na teoria, ela funciona, mas ela não funciona, não chega até onde deve chegar se você não for para a prática, para o fórum mesmo, para o calor do fórum, para o suar mesmo, que eu digo, na advocacia. Então, muito agradecido por esse papo tão franco. E como eu disse, eu me sinto muito à vontade de conversar com o presidente, porque aqui o senhor tanto advoga como advogou há muito tempo, né? Lógico, ainda é advogado, nunca vai deixar de ser. E eu também sou um apaixonado pela advocacia. Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida senão advogar. Eu costumo dizer, eu aqui no escritório, eu vibro com os meus colegas, com os meus advogados, com os estagiários, quando a gente consegue um liminar. Um liminar para liberar uma mercadoria, ou então um liminar na Justiça Federal, um liminar mais simples que seja. Eu continuo com o mesmo, perdão da palavra, presidente, com o mesmo tesão que eu tinha quando eu comecei e eu consegui uma liminar. A advocacia, ela não pode fugir disso, ela não pode fugir desse brilho no olho, ela não pode fugir desse tesão que você tem quando você consegue eliminar. Então, por isso que eu me sinto muito à vontade de conversar com o presidente, porque só conhece e fala de advocacia quem advoga, não tem outra maneira. Muito obrigado, presidente, pelas suas palavras e eu deixo aqui para o senhor encerrar essa nossa live. Obrigado, amigo Jefferson. Aquilo que eu falei na nossa primeira parte, no dia que você não se revoltar, quando você pegar uma decisão desfavorável, quando você pegar uma injustiça com um cliente seu, é de você pensar se realmente é você continuar advogando ou não, porque a indignação faz parte da advocacia, assim como também liminar. Tem frases mais bonitas, sua liminar foi deferida, eu às vezes não sei nem o que é. Né? Tem amigos meus que são juízes, e aí eu vou falar com eles, tem um liminar para despachar. Eu disse, defira logo, eu não sei nem o que é, mas defira liminar. Né? Né? Quem advoga na parte tributária sabe o quanto a liminar ela é importante, muitas vezes, para a sobrevivência da empresa. Pessoal, mais uma vez, o senhor me permite aqui fazer só um adendo nessa sua frase? Eu sei que os colegas vão concordar comigo. O senhor falou, não tem frase mais bonita do que a liminar foi deferida. Eu vou só fazer um adendo. Eu prefiro a frase que diz assim, o seu alvará já está disponível. O alvará já está pronto. O alvará está pronto. Tinha um colega meu advogado que dizia que as duas frases mais bonitas que um advogado pode receber é o seu cheque está pronto e tem um homem lá fora querendo lhe pagar. São as duas frases mais bonitas que ele É verdade, presidente, é verdade. Presidente, muito obrigado. Só registrar aqui a presença do nosso primeiro vice-presidente, doutor Hamilton Sobreira, né? Além de primeiro vice-presidente, conselheiro também da OAB, aqui presente na nossa live. E, presidente, vou encerrar, até para não tomar mais seu tempo, agradecendo a presença de todos os colegas. Nós vamos deixar essa live no IGTV da comissão, para quem quiser depois assistir com mais calma. E, mais uma vez, reforço o convite, tá?
para que aqueles que queiram ingressar na comissão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidente. Um abraço e boa noite para o senhor. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Um abraço a todos.